Bom dia, quinta-feira, 10 de agosto, e a gente segue nas análises aqui após o pronunciamento dos dados da inflação dos Estados Unidos, medidos pelo Índice de Progresso do Consumidor. Eu coloquei aqui na tela, conforme esperado, já deu os resultados e divulgado nessa quinta-feira. Em 12 meses, a inflação americana passou de 3 para 3,2, ou seja, avançou 0,2 e o mercado já deu a sua reação esperada à volatilidade que a gente já aguardava. Não deu uma grande direção, então o mercado ontem mesmo já ficou ali lateralizado e muito provável aguardando essa notícia, tá? Então a gente chegou a ver uma movimentaçãozinha ali de 0,40 entre a notícia e a sua variação, como o mercado está recebendo isso, e agora a gente tende a ver o que vai ocorrer no restante do dia após essa movimentação, tá? Vamos seguindo com o nosso padrão de leitura que nós fazemos aqui diariamente. Tá legal? Vou até fechar essa tela aqui para nós continuarmos aqui fazendo o que a gente sempre faz. Euro-dólar, se mantém dentro do canal. Então esse canal que a gente está aqui trabalhando ele faz tempo, faz tempo. Ele se mantém interno. O fundo de canal que eu tinha citado ontem, e a gente vai ver nos outros time frames, porque no semanal ele é um fundo de canal forte, com a região já defendida, e aí a gente consegue ver num gráfico menor outros pontos que faz com que essa região tenha uma grande defesa de preço, tá? Até essa leitura hoje vai ser muito mais prática, devido ao que a gente já vem falando sempre, Então ele se mantém aqui no fundo de canal, com a região tem média de 20, média de 50 fazendo suporte, está preso entre médias, e quando está preso entre médias, o ideal é que se espere sair dali. E obviamente, em algum momento, ele vai sair. Agora, no diário a gente está em cima da média de 50, fundo de canal, média, e as médias direcionais, tá? Então, quando nós temos aqui uma média direcional, tá aqui, média de 50 apontada para cima, média de 200 que acabou de cruzar já com a 400, tá aqui o cruzamento de 200 com a 400. Uma região já de suporte fixo, aquilo que a gente insiste em falar todos os dias, suporte e resistências móveis das médias e suporte fixo e resistência fixa, que são regiões que o mercado acabou defendendo, se interessando mais pelo preço. Feito isso, esse movimento de preço aqui está em cima das 50 e pode agora criar um novo roteiro, tá? Se ele continuar passando, eu só fico pensativo nessa região porque tem uma sombra muito grande, e quando tem uma sombra muito grande não é uma coisa tão bacana assim, geralmente ele não dá aquela continuidade que a gente gosta, mas todavia vamos acompanhar até que o preço mude sua tendência, teoria de Dow. Ele continua nessa tendência de alta aqui, devagar, lentamente, passo a passo, mas ainda é a sua direção. Quando eu trago esse mesmo cenário por uma hora para a gente ver o que está rolando lá dentro, Opa, deixa eu ajeitar a tela aqui para a gente ter uma análise melhor. Quando eu tenho aqui numa hora, esse grande pavio, esse grande candle aqui, justamente foi o anúncio do indicador econômico americano, deu essa grande volatilidade, essa pancada total, e acabou devolvendo. E interessante agora a gente fazendo essa análise graficamente, desconsiderando o fator notícia, a macroeconomia, a gente vê simplesmente uma defesa da média de 400 no H1, cara, muito forte, Então, para ele ir direto, agora ele precisa fazer uma confirmação aqui em cima dela. Ou seja, se ele não faz isso daqui, pode ser que ele fique preso aqui ainda e volte a ficar preso dentro dessa região aqui. Então a gente tem uma região muito forte que está segurando esse preço, mesmo com alguma notícia forte, ele continua ali. Então nos resta acompanhar para ver como vai ser a reação do mercado agora, principalmente na abertura do mercado de Nova York. A gente deve ver também uma outra movimentação, porque vai ser a reação do mercado a essa notícia, E quando o mercado americano abrir, obviamente isso traz mais liquidez e a movimentação vai ser contínua. Mas nesse momento aqui
está afastado da média de 50, querendo romper a 400. Tá? O cenário ideal para essa continuidade é que a gente enxergue a 50 cruzar com essa 200 e buscar a 400. Tá? Aí ela vai fazer um trabalho contínuo. Nesse momento aqui fica bastante interessante, principalmente se houver confirmação, aí sim vamos assumir o seguinte cenário: ele está criando uma tendência mais forte dentro daquela tendência de alta do time frame maior, ou seja, aquele diário e semanal que a gente vê e que até se prova o contrário, ele está numa tendência de alta. O H1 vai corrigir e alinhar com os outros time frames maiores e vai dar continuidade ao movimento. Legal? Vamos de japa. O USDJPY aqui. Opa, peguei que eu peguei o futuro. O USDJPY, japinha, nosso japinha. Maravilha. Puxar aqui semanal, só para a gente sempre fazer essa confirmação. Você que está chegando aí, primeira vez que está vendo esse vídeo, curte, segue a gente, faz um comentário para ajudar o algoritmo a entregar mais conteúdos para você. Olha que bacana, né? O semanal está aqui com esse topo mais baixo, tem aquele topo histórico, a gente já falou disso, a gente falou em cima de trabalhos de Fibonacci, traçados de perna maior com perna menor. Isso faz uma combinação de região mais as médias e em conjunto, né, com as regiões de resistências e suportes fixos, a gente tem esse topo menor em relação ao topo histórico. Esse topo aí, até agora não foi rompido, ele foi furado. Lembra daquilo que eu falo incansavelmente todos os dias: 90% dos rompimentos são falsos, tá? Então nós não temos ainda uma confirmação. Detalhe, esse é sim um gatilho de compra, ele é um gatilho comprador, né? Uma proteçãozinha aqui, isso aqui é um gatilho comprador, uma sombra anterior muito pequena para ser rompida, mas todavia, se ele não passa essa região aqui, ele não está confirmado esse movimento, tá? Até porque é uma região de grande interesse do Banco Central japonês em defender. Então a gente sempre fica com esse alerta aí ligado, né? Porque ele pode bater ali e ter defesas, né? Ter o pessoal injetar dinheiro para não deixar o dólar pegar patamares tão baixos em relação, para não deixar o iene pegar patamares tão baixos em relação ao dólar. Então, só para você entender, o iene aí a 143, 145 é desproporcional para a realidade deles, igual é para nós o dólar a R$6, a 5,80, né? Então, tão recente a gente passou por isso, você imagina por esse lado. Então, o ideal seria aí o iene cair para 115, né? 110 seria o parâmetro ideal para eles, né? Uma economia mais sadia. No entanto, eles adotam algumas práticas diferentes do que a gente faz. Eles não subiram a taxa de juros lá, jogaram dinheiro nos bancos para soltar mais crédito e a inflação deles aumentou. Então são práticas aí um pouco diferentes, mas vamos ver como o mercado deles vai reagir a tudo isso, tá? No entanto, a gente tem aqui uma possível até mesmo lateralização, porque a média de 50 ela não está tão ascendente assim. Então ela vem aqui levemente perdendo esse movimento, não é aquele movimento direcional forte, ela está lentamente aqui inclinando essa curva, né? Mas ainda, lógico que ela pode fazer esse movimento aqui, como ela pode ficar flat. E aí, se ela fica flat, ela entrega para a gente a seguinte informação: esse movimento para subir vai demorar, tá? Vai demorar. Então, até que algo aconteça de grande relevância para gerar um movimento grande dentro do gráfico semanal, pode ser que demore um pouco, tá? Então, a gente está aqui há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas abaixo desse preço de 145, tá? Então a gente precisa de coisas mais relevantes para que ele consiga romper esse preço. Lógico, isso vendo de um gráfico semanal, né? Mas quando a gente traz para o diário, olha essa realidade aqui, mesmo com a notícia agora recente dos indicadores econômicos americanos, né? Veja que é só esse candle aqui, essa grande movimentação. Então, por muito menos, ele movimentou muito mais, e aí ele traz esse resultado para a gente aqui de um movimento ainda fraco nessa subida, tá?
Então ele necessita de todo o alerta possível na quantidade de movimento comprador. No entanto, no gráfico diário eu ainda não tenho uma análise de venda. Tá? Eu ainda não tenho uma análise de venda, eu não posso confirmar nada, porque nada me traz essa questão. Eu só tenho uma suposição pequena, menor em relação às médias. A média aqui para mim ela tá predominante ainda, porque ela é direcional ascendente, mas as velas começam a diminuir de tamanho, né? Esse primeiro movimento aqui, quando ele busca o 145, ele está longe da média. Então, quando ele faz essa exaustão aqui, né, de preço, onde que ele não consegue romper, começa a perder tamanho e cai repentinamente, ele já tinha uma distância significativa da média. Quando o preço ele se mantém aqui no mesmo formato, só que agora, dessa vez, a média está próxima, ó, aqui a média já está próxima, ele já cria condições de continuidade. Então a gente fica dependendo do fator volume, fator agressão do preço para romper essa região agora. Isso tem uma probabilidade maior, e eu disse probabilidade, não é afirmação, mas uma probabilidade maior, visto que a média está nessa direção. Uma sequência de fundos também que confirma isso, fundos mais altos, né, com topos mais altos, ou seja, nós temos aqui esse canalzinho. Então, até que ele seja rompido na direção contrária, nada confirmado ainda para o iene buscar patamares mais baixos. Tá? Ainda é padrão de buscar o 145, está maior do que ele reverter. Então, essa é a situação do iene nesse momento. E quando a gente traz ele para o H1, que aí é a região de olhar e buscar por gatilhos, ou alguma informação que pode anteceder os gráficos maiores, né? Porque é sempre assim. O gráfico menor antecede o movimento do maior, obviamente, mas a gente precisa usar como norte, usar como guia os gráficos maiores. Então aqui está a vela gigante, né? Olha o tamanho desse pavio, que foi a reação do mercado diante do índice americano agora às 9h30. Isso fez essa movimentação, bateu lá na média e voltou, e agora ele já está num movimento de alta, mas ainda resta passar essa regiãozinha, né? Ou seja, essa sombra aqui que fica para trás, né? Que ele precisa ser rompida, ainda não o fez. Então a gente tem que aguardar para ver se ele vai manter, se vai ter força de continuidade. Agora, principalmente o mercado americano abrindo, a gente pode ter mais noção desse movimento, se ele vai se confirmar ou não, se vai ter força ou não, tá? Então vamos chegando e acompanhando com muita cautela. Vamos dar uma olhadinha no GIBA, o GIBA que a gente faz essa análise constante, GBP USD, tá? Deu uma reação também, ficou entre médias aqui no H1, mas eu vou trazer para o semanal para a gente manter nosso padrão de leitura. Assim como o euro está dentro do canal, ainda não saiu, fundo de canal defendido até o momento, tá? Afirmo que para ele continuar nessa tendência do canal, que é uma tendência de alta, fundos mais altos, topos mais altos, ele precisa romper as duas grandes médias, que é a 200 e 400. Então ele já tem um desafio à frente aí, que é uma resistência móvel muito forte, somado a uma região de resistência fixa, tá? Então olha isso daqui, aqui a gente tem uma resistência que um dia foi suporte e agora essa resistência fixa somada às médias móveis que vão fazer essa região muito complexa para ser atravessada. Lógico que pode fazer, mas a gente se vê isso, vai ver com certo estresse, né? Não vai ser em um único candle, não existe isso, tá? Então a gente vai ver ele. Tanto que nessas 4 últimas semanas ele só devolveu o preço, contando com a nossa semana atual, a semana anterior, a antissemana dela. Olha aí, deixou um doji, isso fazendo com que a briga durante essa semana foi muito forte e não gerou nenhum resultado expressivo no sentido de rompimento das médias. Ele não teve resultado. Então vamos ver se agora ele consegue, mas é um contexto para se analisar desse momento que ele está aqui nessa região para a média de 50. Então ele está longe e eu duvido muito, quer dizer, é uma probabilidade menor os rompimentos acontecerem longe da média. Então quando ele está muito longe da média, ele não cria essa força
de agressão suficiente para romper, né? É um padrão, esse tipo de movimento, bem interessante, que quando você vê uma região que ele precisa romper, mas ele está longe da média de 50, esse fator só acontece quando a média está próxima. Na maioria das vezes, isso acontece quando ele está próximo da média. Quando ele fica longe, ocorre aquele fenômeno que a gente fala aqui diariamente. Ou a média vai no o preço volta na média ou o preço espera a média chegar. E esse padrão aqui ele pode acontecer. E aí trazendo para o diário, né? A gente vendo esse cenário mais próximo, o preço agora está aqui em cima da média de 50. A média de 50 ela é direcional, então não há o que falar nesse momento, né? Até que para ele criar uma tendência de baixa aqui, ele vai precisar perder a média de 50 e o fundo do canal, tá? Aqui, isso aqui precisa acontecer e ele pegar. Só que a média de 200 nesse momento aqui está cruzando, né? A média de 200 aqui está cruzando com a 400. A 200 e a 400 estão cruzando, a 200 ascendente. Então, isso aqui também faz um suporte muito forte debaixo já do fundo do canal. Né? Então, é possível dele criar dois movimentos aqui. Ou ele continua no movimento de alta, não um movimento agressivo, mas um movimento conta-gota ali, até as médias se alinharem, ou ele volta a fazer o toque ali na 200. Tá? Então, volta a fazer o toque. Então, ele pode sim perder um pouco desse canal, até mesmo voltar, mas eu acredito mais no rompimento, caso isso ocorra, né? Nesse tipo de rompimento aqui, se caso eu fizer, ele voltar no fundo do canal para confirmar. Bateu e voltou, ele está confirmando esse rompimento. Rompeu o canal aqui para baixo, volta no fundo de canal e não volta a cair, de fato ele volta para dentro do canal, é um falso rompimento. Tá? Então são esses dois cenários que eu espero. Aí quando ele bater lá na média, aí a gente espera esse primeiro fator do rompimento acontecer, né? Porque não adianta a gente sofrer antes da hora, principalmente em gráficos tão grandes, igual o semanal e o diário. Então ele tem que vencer uma etapa por vez, tá? Ele tem que vencer uma etapa por vez. E aí, como aqui no diário ele está em cima das 50, com a região bem defendida aqui, né? Deixa eu passar. Ó, esse aqui está sendo bem defendido. Então o que a gente precisa ver? O H1, para ver como que esse H1 está interpretando, o que está segurando ele aqui, né? Além do fundo de canal, o que está segurando ele aqui? Aqui. Olha isso. Médias maiores, direcionais para baixo, né? Mas parece que está querendo levemente fazer aquele movimento flat de curvatura, então ele pode ficar lateral. Aqui a gente precisa esperar ver se a 50 vai conseguir cruzar. Olha o preço como é que ele trabalhou até o momento. 1, 2, 3. Na mesma linha, na mesma região. Tá? Agora ele conseguiu romper pela notícia, né? Ele acabou furando, devolveu tudo. E o nosso ponto de questão vai ser o seguinte. A 50 vai conseguir vir aqui e aí ele voltar a confirmar o rompimento para depois tentar um rompimento a 400. Seria um movimento de alta. Ou se ele vai devolver tudo e a 50 acaba virando para baixo, ele bater nesse fundo, voltar para confirmar, e se caso ele voltar a romper o fundo de canal, aí sim ele entra na mesma direção que a gente comentou do gráfico diário. Tá? Então, para qualquer movimento ascendente ou descendente, precisa haver confirmações para que a gente afirme que agora ele tomou uma direção. Porque nesse momento, no H1, para mim ele está só lateral. Né? Para mim ele está só lateral. E eu te mostro por quê. Ó. Vou pegar aqui a caneta. Ó. Ele está preso aqui dentro. Tá? Ficou feio esse desenho, mas não é exato. Tá? Não se prenda a linhas. Tá? Muita gente às vezes faz aquela linha perfeita igual no Fibo, né? O Fibo realmente ele traz as informações perfeitas, mas quando você vai traçar regiões, sempre busque fazer algo do tipo região, tá? Então, olha lá, é esse aqui, ó. Tá preso dentro desse range, até que ele saia daí e esse range junto com as médias se torna um range muito forte. Pode estar sendo uma acumulação aqui dentro para depois criar um rally de alta? Claro que pode. Isso aqui pode estar sendo uma acumulação de lotes absurda. Como pode também estar sendo uma distribuição do rally anterior, entendeu?
Então a gente pode ficar bem esperto com isso no GIBA, no H1. Vamos partir aqui, dar uma olhada no DXY, que é o que a gente estava acompanhando durante a notícia. Opa, perdão, do DXY. Eu vou puxar para o diário direto. O semanal aqui ele teve pouca reação, o semanal continua aqui com topos descendentes, tá? Topos descendentes, continua com topos descendentes. Essa região rosa, esse retângulo rosa aqui, é uma região de extrema defesa. Olha como que ele vem trabalhando, já estava marcado aqui há muito tempo. E abaixo dessa região, desse retângulo, ainda tem as médias de 200 e 400 semanal. Então é uma região de extrema defesa. E mesmo com tantas notícias aí a gente vê, ele não consegue perder, tá? E no diário, média de 50 direcional, média de 200 direcional. Eu tinha marcado aqui com essa setinha o cruzamento da 200, mas já passou. Posso até tirar, porque já é um tanto óbvio, tá ali. Tá aqui umas marcações antigas, deixa eu tirar. Tá aqui. Então, olha isso. No diário, ele criou aqui uma região de resistência e a média de 50 está direcional. Até que ele mude essa direção, a média de 50 é direcional para baixo, não está tão não está tão apontada assim no ângulo de 45 graus, que seria o ângulo ideal, assim como a 200, não está, mas é para baixo, tá? Então esse é o movimento no diário, esse é o viés que a gente tem. No entanto, a gente tem que ficar de olho nisso aqui, ó. Tá vendo o tamanho desses pavis? Olha o tamanho desses pavis defendendo. Tem uma região defendendo ali. É uma confirmação desse pullback aqui, Ou ele vai ceder a sequência de topos mais baixos e voltar a buscar aquela região do retângulo ali, onde que é uma região bem conturbada, Uma faixa de Gaza, literalmente falando. Não sabemos. No entanto, a gente fica de olho. Rompendo aqui o 102.780, a gente vê a continuidade do movimento. Perdendo o 101.760, a gente vê que ele vai voltar a ficar ali preso nessa região do retângulo, tá bom? No H1, eu nem ia fazer, mas só para a gente ter esse contexto, veja que não tá, a vida dele não está tão fácil assim para ele buscar. Eu venho trazendo esse rangezinho aqui de cima, eu tinha feito aí vermelho, agora azul, para mostrar que ele está ali preso, ele não está conseguindo romper essa resistência, mas ele também criou esse suportezinho. Então ele ainda continua preso. No H1 a gente vê os movimentos maiores, mas no diário nada mais é que ele está preso àquela região, um retângulozinho ali de pullback. Vamos dar uma olhadinha no real. Eu marquei por aqui, mas eu poderia até olhar pelo rotativo, Esse aqui. Mas eu vou olhar pelo diário. Tinha marcado essas três linhas aqui como uma região de suporte, que agora virou uma resistência muito forte. A reação do mercado foi essa, até que se prove ao contrário, a média de 50 ela é direcional, tá? Então ela não está nenhum movimento comprador aqui, ela está oscilando entre a média fazendo brilhantemente esse papel de defesa, defendeu, e aqui ele rompeu. Para confirmar esse rompimento e mudar a tendência da média, é preciso confirmação, e para isso ele vai ter que romper esse suporte que virou resistência, e essa resistência aqui agora precisa ser rompida, precisa confirmar, bater nas médias maiores, romper a média de 200 e 400, e aí ele pegar e fazer com que esse movimento fique contínuo, tá bom? Então eu gostaria muito de fazer esse comportamento no semanal, onde que a gente consegue ver aqui, nitidamente o tanto que ele está longe da 50 ainda, está bem longe da 50 ainda, tá bom? E esse movimento aqui, ele buscando essa região mais alta, ele vai ter grande estresse lá nos R$5, tá? Ele vai lá, não sei, a média de 50 ainda é direcional no semanal para baixo, é direcional no diário, nada apontando para nós uma possível subida do preço do real. Então a gente segue fazendo o que o gráfico nos diz, E nesse momento aí. No entanto, também vou deixar até marcado aqui com vocês esse suportezinho, Lá no 460. Existe grandes casas aí apontando uma possível queda do dólar para o 4,50,
né? E eu vou ser sincero, se ele chegar a 4,50, existe a possibilidade dele buscar o 4,34, tá? Que é a média de 400. Seria o suporte mais provável para ele, apesar que às vezes a casa joga para esse lado no sentido do número bola, né? Esse é um número técnico e tal, mas se no semanal ele já tem essa direção, se no diário confirmar a tendência, ele perder essa regiãozinha aqui, ó, até a gente trazendo aqui de um ponto mais do último preço praticado, que foi 4,59, aí 4,50 já é um preço testado, ele pode muito bem vir aqui na média de 400. Como essa média de 400 vai estar na época, eu não sei se vai estar 4,30, 4,39, 4,40, 4,28, né? Mas que ele pode vir buscar a média de 400 e transformar ela num suporte para a época, pode. E aí fica até mais provável esse tipo de análise, tá? Então é isso aí, pessoal. A gente volta amanhã, tá? Vamos operar bem sempre, com muita cautela, muito cuidado. E se puder, faz o favor, dá um reforço, uma curtida, um comentário, segue o canal para a gente fazer o algoritmo entregar mais conteúdo. Forte abraço.